Porque forçar o próprio parceiro a fazer algum tipo de ato sexual contra a vontade também é violência sexual. A mulher, mesmo estando casada, ela tem o direito de falar que ela não quer. Sim. Né? Então, isso é um Eu fator... vou perguntar primeiro para a Kátia, depois vou voltar para você. Você chegou a falar na questão da escola, da criança chega na escola. A doutora citou aí a questão da violência sexual. Criança, né, quando sofre uma questão de violência sexual, a escola consegue perceber, a professora ali no dia a dia, consegue ver essa questão da criança para ela poder receber uma ajuda? Os profissionais mais atentos, né, com certeza elas conseguem, porque o convívio dentro da escola, como ele é cotidiano, ele é diário, então os bons profissionais estão sempre atentos a isso, né? Então, por exemplo, na minha experiência dentro do consultório, as crianças mudam de comportamento. Né? Então, se ela é uma criança mais extrovertida, ela vai para dentro, ela passa a ter um embotamento social, ela começa a querer ficar mais sozinha. Né? Criança, quando começa tudo pedir desculpa, se desculpar demais. Então, a gente já fica, né, assim, querendo investigar, porque uma das características de um abuso é a culpa. Né? Então, imaginem vocês um cérebro de um adulto e um cérebro infantil. Né? O cérebro infantil ele não tem a condição, não tem as conexões, né, consideradas importantes ainda para ter uma ideia clara do que está acontecendo. Né? Por isso que chama abuso. É sempre um adulto que sabe tudo sobre uma criança que não sabe nada. Né? Então, a criança, geralmente, ela começa a se esquivar de várias coisas que antes eram normais. Né? Então, ela fica muito, muito sozinha, ela não quer ir para a escola também, porque muitas vezes ela pensa que alguém vai perguntar, que alguém já está sabendo. Então, né, a criança tem um poder de fantasia também grande. Né? Mas nesses detalhes. Então, o bom professor, aquele que é atento, aquele que é interessado, ele consegue perceber. E, geralmente, ele faz essa comunicação, né, com o diretor da escola, e a direção chama a mãe e procura saber alguma coisa sobre isso. Doutora Rafaela, a mulher, após sofrer aí agressão, que ela procura a delegacia da mulher, ela tem a assistência antes, durante e depois? Ela com o filho ou sem, ela tem essa assistência, tem esse cuidado aí para não sofrer novamente? Sim, se ela quiser. Porque é uma questão voluntária, né? O atendimento psicológico ele é uma questão voluntária. E as outras questões, né? Então, hoje, vamos supor que tenha uma mulher assistindo a gente que esteja precisando de ajuda. Ela comparece à delegacia de polícia, ela quer uma medida de afastamento do agressor, por exemplo. A gente faz esse primeiro atendimento a ela. No primeiro atendimento, ela preenche todo um questionário, informando ali tudo que aconteceu com ela e o que ela deseja fazer sobre isso. Se ela quer tomar providências criminais, quer processar criminalmente esse agressor, ou se ela quer apenas uma medida protetiva e um acompanhamento posterior. Então, se ela opta pelas duas coisas, nós vamos, então, inaugurar um inquérito, instaurar uma portaria para investigar aquele crime, se ele foi cometido ou não, de fato, né? Enquanto a mulher, nós vamos dar toda a assistência, nós vamos encaminhar ela para o setor assistencial. Então, se ela precisa de uma cesta básica, por exemplo, para manutenção das crianças, ela vai conseguir essa cesta básica aqui com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social. Se ela precisa de um abrigamento temporário, nós também temos condições de conseguir um abrigamento temporário para ela. Então, ela fica num local que o agressor não vai saber onde é, até que as medidas sejam deferidas pelo juiz, porque o juiz tem um prazo. Ele tem 48 horas para decidir a respeito daquela medida protetiva. Então, às vezes, nesse prazo, aquela mulher está com tanto medo do homem que ela não quer voltar para casa, ela não tem para onde ir. E aí a gente consegue esse abrigamento temporário para ela. E nós temos também a possibilidade de acompanhamento psicológico. Isso é feito com a universidade,
a gente pode encaminhar para lá, ou para os CRES, né? Então, aí o Certo. CRES faz esse acompanhamento. As crianças, quando existe criança na família, encaminhamos o caso para o Conselho Tutelar, que aí o Conselho Tutelar vai fazer esse acompanhamento. E nós temos uma coisa muito importante, que eu acho que é de suma importância a gente mencionar, que é o papel da Polícia Militar na patrulha de prevenção à violência doméstica, que é o que eles chamam de PPVD. O que essa patrulha vai fazer? Ela faz a segunda resposta, que a primeira resposta foi aquela que a mulher procurou lá na delegacia. A segunda resposta é o acompanhamento dessa mulher depois de sofrer uma agressão. Então, a Polícia Militar vai fazer diversas visitas a essa mulher, se ela quiser, por alguns meses, acompanhando ali se ela está conseguindo e dando, assim, o suporte necessário para a retirada dos pertences, se for o caso, se ela precisar, para encaminhar ela para algum programa social, se ela precisar. E eles também fazem as visitas de aconselhamento ao agressor. Então, tem esse acompanhamento posterior. A mulher que pede uma medida protetiva e que vai na delegacia solicitar essa proteção do Estado, depois ela tem sim esse acompanhamento posterior, que é muito importante, porque às vezes ali num momento de fragilidade, ela pensa em retomar aquela relação que não é uma boa opção. A Polícia Militar vai estar fazendo esse acompanhamento, mesmo que ela não queira ser encaminhada para outros órgãos. Então, mesmo que ela não queira, naquele momento, ela entenda que ela não precisa de uma assistência psicológica, médica, por exemplo, ela vai ter esse acompanhamento da Polícia Militar, justamente para não deixar ela desamparada.